Boa noite, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Iniciando mais um Satsang. Leide, você conseguiu meditar aí? Teve alguma dificuldade? Como é que tá aí? Eu estou aqui, Maurício, só que eu estou falando com vocês, até deixei no mudo e sem a câmera, porque eu estou com a minha filhinha, né? Que ela Fica é portadora tranquilo. de uma deficiência física, então ela está com a musiquinha e estou administrando as medicações nela. Eu não consegui meditar, mas Ah, eu quero não. muito participar. Então tá bom. Aí você quer continuar com a câmera fechada? Quando der, você abre, mas a gente vai falando aqui e qualquer dúvida você vai falando aqui, tá bom? Qualquer coisa que Perfeito. Eu estou beleza. ouvindo tudo, tá? Então tá bom, vamos lá. A gente sugeriu um tema, mas antes de chegar no tema, o tema, na verdade, é para a gente sentir de uma forma. A gente tem que explorar alguma coisa antes. Mas o tema é o seguinte: no espaço onde sou, o meu tempo é a eternidade. Então, não toque na mente, né? O que quer dizer isso? Essa mente que a gente está chamando é o conjunto de pensamentos, né? Conjunto de sensações, emoções que afloram diante da interpretação que a gente faz dos fatos. E essa interpretação está ligada ao nosso condicionamento. E se a gente for investigar o nosso condicionamento, né? O que é condicionamento? É tudo que nos foi passado e a gente crê que é verdade, né? A gente não relativiza muita coisa, a gente tem isso como uma verdade absoluta. Por exemplo, o nome, né? Você acha que seu nome é Luciana, Ednita, Leide, né? Vitor, e a gente não coloca uma dúvida nisso. Então, a gente começa a relativizar. Esse nome foi dado por alguém, né? Por nossos pais, geralmente. E é uma denominação que pode, inclusive, ser trocada. Se adotar um outro nome, de Sânias, por exemplo, que muita gente adota na tradição védica, né? Ou até na tradição do próprio Osho, que ele gostava muito de dar nomes para as pessoas, para significar também uma ruptura com esse antigo nome, com essa antiga história, né? A gente aqui mesmo na Sanga teve uma época que começou a dar nome para as pessoas. Foi um movimento da Sanga, né? Mas é nesse sentido, né? Para provar, inclusive, que esse nome não é algo que seja particularmente seu, né? Jesus também deu novos nomes. Ok. Porque o Pedro, não, o Pedro, eu não sei, eu lembro que o Paulo era Paulo de Tarso, né? Era Saulo, não é? Depois que ele ficou chamado de Paulo, né? Que Saulo era o grande, quer dizer, o grande, e Paulo o pequeno. Agora, os outros também foi, Lurita? Conta aí. Foi, todos eles, todos os discípulos. E Jesus ia lá, ia dando outros nomes. Assim, eu não vou me recordar agora, mas todos eles. Simão Pedro, né? Que era o Pedro, né? Mas na Bíblia fala, agora, aí Jesus fala, agora eu vou te chamar de Ciclano, Tiago, agora eu vou te Tá. chamar de João, assim, e ele foi dando os nomes, né? Isso Interessante. é um novo batismo, né? A gente pode também trazer que seria uma nova vida, né? Oi? Até pouco tempo atrás, isso acontecia, por exemplo, lá em casa mesmo, as minhas tias todas,
Elas tinham um nome que era de registro, pessoal do interior, um nome de registro e um nome de batismo. Então, você vê, minha mãe, ela era registrada como Maria da Conceição e no batizado era Marília. Olha você ver que Não tinha Conceição? Não, no batismo, o nome dela de batismo era Marília. A minha tia, ela era registrada como Lourdes e no batismo Clélia. Olha pra você ver, Nossa, no nada a interior, ver, né? Mas aí, com qual nome? Como é que ela ficava conhecida? pelo nome de batismo. Nossa, que Uma louco, hein? confusão total. Então, você já vê que mas quem que está recebendo o nome? Né? A gente pode também pensar nisso. É o corpo que está recebendo o nome? É a mente que está recebendo o nome? Então, a gente chama de corpo-mente a manifestação, vamos dizer assim. Né? Então, ó, isso aqui, o organismo, o corpo acontece, o corpo surge. Né? A mente surge como? A mente é como se fosse um depósito, né? Tem lá a memória, tem os pensamentos, tem as interpretações, tem as emoções. Então, tudo isso nos puxa. Né? Por isso que eu estou dizendo, antes da gente chegar no espaço que sou, né, a gente tem que explorar esses condicionamentos que estão muito enraizados na mente, na gente, né? A mente em si não é algo, não é um objeto, é também uma denominação, também é um nome, porque a mente não pode ser encontrada. O corpo está aqui, a mente não pode ser encontrada. Então, pensamentos surgem, você lembra de alguma coisa, você recorre à memória, você conhece, né? Você tem entendimento, você concebe alguma coisa. Então, são atributos daquilo que a gente chama mente, mas mente não é algo físico, não é algo material, né? É uma forma de chamar esse conjunto de pensamentos, de emoções, né? Então, a gente tem que entender também que a mente é um conjunto de condicionamentos. Então, quando a gente vai tocar na mente, por isso que eu falei no tema, né? O espaço que a gente né? Com letra maiúscula, no espaço onde sou, o meu tempo é eternidade. Então, não toque na mente. Quando você toca na mente, você está no tempo, está dentro do tempo. Você está com a noção de que tem algo que vai aparecer, né? Algo que vai surgir, né? E algo que acabou, algo que não se encontra mais presente, né? Essa referência a passado, futuro, inclusive presente. Presente também é uma denominação, né? É algo que a gente está nomeando. Então, a gente tem que estar, assim, na consciência disso, que todas as coisas na mente têm um nome, tá vendo? E todas as coisas na mente têm uma forma. Então, chama nome e forma. Nama rupa, em sânscrito. Então, é o quê? Tudo que você está observando, você capta, reconhece e, através de um pensamento muito rápido, você denomina, você reconhece. Né? Se você vê um animal de longe, que você não está identificando, de repente você vê que é um cavalo. E aí você não precisa nem falar. Surge na sua cabeça, nossa, que bicho que é aquele? Primeiro você sabe que é um bicho. Aí você já denominou, aquilo é um bicho, um animal. Aí depois você olha e fala, nossa, é um cavalo. Por quê? Porque aquilo já está ali pré-concebido como um condicionamento. Aquele bicho tem esse nome de cavalo. Agora, se você falar para uma pessoa,
né, para uma pessoa que fala inglês, não fala português, que aquele animal é um cavalo, a pessoa vai dizer que é horse, que não é um cavalo, que é horse. Então, esses nomes também não denominam o que realmente é aquele. Inclusive, a gente fala animal, né? Animal, a gente está fazendo um conjunto de seres vivos. Então, a gente vai denominando, e quando a gente denomina, parece que a gente conhece. Parece que a gente sabe o que é. Então, é esse vício de denominar e com essa definição, a gente restringe tudo que está manifestado, né? Então, isso aqui eu sei o que é. Isso aqui é um cavalo. Isso aqui eu sei o que é uma montanha. Isso aqui é uma nuvem. Isso aqui, então, cada hora que você está se dedicando a olhar alguma coisa, você está percebendo o quê? A forma da coisa. E essa forma traz para você um reconhecimento de um nome, porque aquilo é pré-concebido, você já viu. Você já viu. Quem será que instalou esse programa na mente, né? Na verdade, já existe, né, Lurita, neurologicamente, a forma que a manifestação ocorre dentro dessa realidade, vamos dizer assim, né? Na concepção humana, na mente humana, ela vem pronta nessa situação para receber essas informações, codificar essas informações, transformar as informações numa realidade concebível por ela, né? A mente tem que entender o que é essa realidade e ela tem que saber se movimentar, não bem o corpo-mente, né? A manifestação que a gente acha que é a gente. Quando você fala eu, geralmente está falando do corpo-mente, não está falando de você. Está falando do que se manifesta. E essa manifestação nessa realidade, pode haver outras? Pode. Se há essa, pode haver outras. Mas o que eu tenho experiência é dessa. O que a gente tem experiência é dessa. E na nossa experiência é assim que funciona, né? Que nem você falou, quem instalou esse programa, né? Não é que esse programa está instalado por alguém. Há uma programação que acontece dessa forma dentro dessa realidade para os seres humanos. Há uma programação que acontece dentro dessa realidade para os cavalos, como eu falei agora, para as baleias, para as abelhas, né? Para todos os seres, para os cachorros, né? Cada ser vai ter ali uma certa concepção da realidade, né? E é sabido, ou pelo menos em tese, o ser humano teria uma concepção mais ampla e mais, assim, consistente, entre aspas, dessa realidade. Mas consistente em de que forma, né? Que há uma interpretação mais fidedigna, porque o ser humano consegue influir nessa realidade de uma forma, entre aspas, inteligente, né? Porque ele consegue ter o raciocínio, consegue, desenvolver uma tecnologia, consegue desenvolver uma civilização, né? Dentro dessa realidade, né? Ok, mas a questão é que a gente começa a se encantar por aquilo que a gente faz. Na verdade, o ser humano modificou o mundo. Por exemplo, a Lurita está lá na praia. Como é que ela conseguiu chegar na praia? Ou, né, corpo-mente manifestado, como que ele conseguiu chegar na praia? Através de um carro, né? E aí ele teve que entrar onde para chegar na praia? Na estrada. Então tem que existir carro, combustível, tem que existir a estrada, tem que existir a cidade do lado da praia. Então essa estrutura onde a gente está inserido, que é a cidade, os prédios, a água encanada,
a energia elétrica, computadores. Então, existe uma estrutura geral, né? E que a gente está tão acostumado que a gente acha, assim, que a gente se acha que é banal, acha que a coisa já estava pronta. Na verdade, quando a gente chegou, já estava pronta. Mas, por exemplo, quando você vai abrir a torneira para lavar a louça ou lavar a mão, parece que a água está saindo da parede ou da pia, entendeu? Então, por quê? Porque é automático. Você está abrindo a torneira, parece que a água está ali. A fonte, a mina, é ali, naquele lugar. Mas ela está vindo da onde, né? Está tendo um tratamento, está tendo um encanamento muito, né, longo. Então, toda essa estrutura é para gerar o quê? Conforto, facilidade. Facilidade de vida. Hoje mesmo eu estava falando com a Leide, que ela é de Guará, né, sobre os nossos antepassados. A gente, com certeza, teve antepassados que viveram há 10 mil anos atrás. Senão o corpo não estava aqui. Eles se reproduziram, né? Agora, vamos imaginar como é que era a vida. Vamos pegar só o casal. Pode nem ter sido, né, nem ter havido casamento, por exemplo. Porque a gente pode pensar que havia assim, uma situação assim, de animalidade muito maior, né? Então, aquela mulher que engravidou e que teve outros filhos, e foi havendo uma reprodução, né, até chegar próximo aos dias de hoje, qual era a situação de vida daquelas pessoas? Qual era o tipo de conforto que elas tinham? Era muito diferente disso, né? Dessa estrutura civilizatória, né? Então, existia o quê? Uma vida selvagem, uma vida praticamente sem nenhum conforto, né? Mas aí, como eles viviam daquela forma, não conheciam outra forma, eles não comparavam com outra, então eles achavam que era só aquilo mesmo, né? Que tinha, né? Agora, por que eu falei isso? Porque a realidade dos nossos antepassados distantes é muito diferente dessa nossa realidade. Pode ter, inclusive, antepassados mais próximos que viveram dessa forma, né? Numa zona rural que também não tinha água, não tinha luz, não tinha facilidade de alimento. Então, quantos problemas, né, que aconteciam? Então, para quê? A gente está ampliando a forma de ver, ampliando a concepção, né? Agora que você falou, né, Lurito? Será que o raciocínio realmente faz com que vejamos com mais realidade ou menos realidade? Ó, aí realidade, você está colocando essa palavra como um sinônimo de realidade é verdade, né? Isso aqui é uma verdade, né? Mas aí sempre é relativa essa realidade, porque ela é aos nossos olhos. Ao olho de um animal, ela é diferente, né? No budismo tem algo meio radical nesse sentido, que a gente não pode provar, porque é metafórico, né? No budismo, na cosmologia budista, tem vários reinos, vamos dizer assim, né? Então, tem o reino humano. Não dá para a gente saber se é verdade. É mais didático, né? A gente pode aplicar de uma forma didática. Qual que é o reino humano? É um reino onde há sofrimento, mas também há uma certa inteligência, há uma certa vontade, aonde você pode despertar, por exemplo. Você pode despertar no sentido de ver como as coisas são, né? Que é o despertar do Buda. Buda quer dizer o desperto. Existe um reino dos deuses. Qual que é o reino dos deuses? Os deuses são seres muito privilegiados, eles vivem uma vida muito confortável e vivem uma vida muito longa, tá? Então a gente pode comparar esses deuses às pessoas muito ricas, né? Aos bilionários, aos artistas, às pessoas que têm assim uma vida muito cômoda.
mas aí eles desperdiçam a vida porque eles não têm esforço nenhum, entendeu? Então é o reino dos deuses. E seria nesse sentido, né? Eles não têm muita graça na vida, porque quase não tem sofrimento, mas também a felicidade, eles se acostumam tanto com aquele conforto que eles perdem a graça naquele conforto. Então, é bem parecido com o que ocorre nessas situações, né? De pessoas que têm muito dinheiro, muita facilidade para as coisas. Esse seria o reino dos deuses. Existe um reino que chama dos semideuses, que é um reino como se fosse os CEOs, os executivos, mas são seres que têm um conforto muito grande, mas tem assim um ímpeto de querer cada vez mais as coisas. Eles não param de querer adquirir muita coisa, entendeu? Eles são milionários, mas eles querem ser bilionários, então eles vão... É fome, entendeu? Essa coisa de... Então, é os semideuses. E tem o reino dos fantasmas famintos, que eles são descritos assim, que tem uma boca do tamanho de um alfinete, de um furo de um alfinete, e uma barriga assim imensa. Então, eles têm fome toda hora, então eles não conseguem comer, o apetite deles é muito grande, por isso que eles são famintos. E eles comem pouco, a boca é muito pequena. E eles vão... Então, demora muito para encher a barriga, porque a barriga é muito grande. E aí também eles tá tendo uma correlação, né, com as pessoas insaciáveis por tudo. Pessoas que querem muita atenção, muita aprovação, querem conquistar muita coisa e, no fim, eles são miseráveis. Entendeu? Então, é esse reino dos fantasmas famintos. E tem o reino dos infernos, que é a pessoa que está mergulhada no desespero, mergulhada no sofrimento, e não consegue discernir as coisas, né? Então, por que eu descrevi esses reinos? Inclusive, a gente pode encontrar todos eles na condição humana, né? A gente pode encontrar todos esses reinos. Então, você me falou, né? A realidade para cada um desses seres é diferente. Porque o estado de espírito de cada ser é diferente. Um é muito perturbado, o outro tem muito conforto, o outro... Cada um é diferente, né? Então, ele vê... tem uma passagem, né, do ensinamento budista, que ele diz assim: a água para um ser humano é água. A água para um peixe é o lar do peixe. A casa é uma casa, é a casa dele. A água para um ser dos infernos é pus. Ó, a água para um Deus é uma joia. Para um ser que né, que é desse reino dos deuses, é uma joia. Então, cada objeto, cada realidade que surge, há uma interpretação e um sentimento em relação àquela realidade, de acordo com a natureza do espírito, vamos chamar espírito, do espírito quer dizer, do estado de espírito que aquele ser se encontra. E aí a gente pode dizer da gente a mesma coisa, né? Tem uma passagem do livro do Victor Hugo, aonde uma pessoa ia ser julgada e ele poderia até pegar a pena de morte. E quando ele entra no tribunal, estava de manhã e estava entrando um sol assim nas cortinas, tinha uma luz maravilhosa, tinha assim, era uma manhã maravilhosa. Aí ele entrou com aquela esperança de que ele ia ser solto, entendeu? Então, quando ele entrou, ele... Ó, a cachorrada. Tá atrapalhando aí, não? Então, vamos lá. Quando ele entra no recinto do tribunal, ele entra, inclusive, com a esperança, com o estado de espírito que ele ia ser solto. Então, ele achou muito bonito tudo. Ele achou aquela manhã maravilhosa. Ele entrou e tal. Aí, só que durante o julgamento, as coisas foram ficando piores, 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 e ele foi condenado.
Na hora que ele foi condenado, tudo mudou ali. As coisas ficaram horríveis. Então, a manhã era a mesma, o sol era o mesmo, tudo era o mesmo, mas o estado de espírito dele via tudo de uma forma... A beleza acabou naquele momento. Ô, Né? Maurício, Fala, eu Lei. posso fazer uma pergunta? Eu tô Faz. aqui, bonitinho, viu, gente? Então, quer dizer que tudo que é externo tem um vínculo direto com a minha realidade. O externo, o que está acontecendo, tem um vínculo direto com a minha realidade, certo? Você está produzindo essa realidade. É uma bolha de realidade. Inclusive, você chama bolha, porque é uma realidade sua. Né? Porque você, com seus sentimentos, com tudo que você transforma uma realidade em algo pessoal. Não é uma realidade. Você tem uma realidade, eu tenho outra, Lurita outra, Ednita outra, Vitor outra. Cada corpo, mente, interpreta a realidade de uma forma. Cada um aqui tem um mundo. O mundo não é igual para você, para mim, para a Ednita, então, para o Vitor, né? Então, o que acontece? Você está produzindo uma realidade a partir dos eventos que você presencia. Porque você está interpretando esses eventos. Entendeu? Entendi. Entendeu? Como é que você interpreta esses eventos? Com a bagagem de condicionamento que você tem. Então, por exemplo, vamos supor que você seja, desde criança, criada numa religião, por exemplo, aquele pessoal mais radical, né? Testemunho de Jeová, tá? Testemunho de Jeová não pode fazer transfusão de sangue, não pode doar sangue e tal. Para você, porque você foi criada nisso, isso aí se você for fazer uma transfusão de sangue ou receber sangue de outra pessoa, você não entra mais no céu. E para você é uma verdade. Porque você foi criada achando isso. Então, o que é isso? Uma crença. Né? E essa crença, ela modifica a sua realidade, o seu mundo. Ela vai fazer parte do seu mundo, mas não vai fazer parte do meu. Então, por exemplo, quem acredita em pecado, não ir na missa domingo é pecado. E a pessoa que não vai confessar, eu não fui na missa. Tal. Ele está sentindo que ele pecou. Ele sentindo que ele errou. Agora, para mim não quer dizer nada. Né? Então, agora, também tem um outro lado, Leite. A sua realidade que você está criando através das crenças e do condicionamento tem uma capacidade de produzir sofrimento. E é disso que a gente está falando. O nosso sangue, as nossas conversas, nossos apontamentos, é para que você não sofra mais porque a gente está no auto-engano. Na verdade, a gente está se enganando porque a gente tem uma lente de ver a realidade distorcida. E qual que é a realidade distorcida? É aquilo que aparece, que a gente está julgando a partir dos nossos condicionamentos, das nossas interpretações. Entendeu? Você está aqui no Brasil, você foi criado numa cultura, você entende de uma forma. Você vai para outro lugar, você vai no Japão, você vai querer cumprimentar a pessoa, dar a mão para a pessoa, o japonês acha isso uma ofensa. O japonês, o máximo que ele faz assim, é aquela reverência, né? Ele não quer tocar no outro. Porque o toque no outro é uma ofensa. E para a gente é diferente. Se você fala de longe, assim, você não quer deixar, você não quer ser tocada para a gente e não quer deixar a gente tocar, né? E não quer tocar os outros, para a gente a pessoa meio, né? É metida, a pessoa não acha que é mais que os outros. Então, tudo isso é o quê? Interpretação cultural. A gente tem que entender, né? O Vitor, por exemplo, está em Portugal. Muita coisa que a gente fala aqui e nossos costumes são muito diferentes do de Portugal, né? Então, Leite, a gente começa a enxergar as coisas. Mas para que enxergar? Para deixar de sofrer. Porque a gente sofre com muita coisa que a gente acredita que é verdade.
Entendeu? Entendi. Então, grande parte do nosso sofrimento pode vir por essa... Como se a gente enxergasse com uma lente, né, que você está dizendo, distorcida. Entendi. Uhum. Isso, como uma lente. É como você colocar uma lente cor-de-rosa, o céu para você vai ser cor-de-rosa, tudo que você olhar vai ser cor-de-rosa. Entendeu? Só que se você tirar aquela lente, aí você vai ver as coisas de outra forma, não é? Daí você fala, nossa, então aquilo que eu estava vendo que era cor-de-rosa, o céu não é cor-de-rosa, o céu é azul. Lurita, a lente da própria mente. Mas o que é a mente? A mente são as crenças, os condicionamentos que foram introduzidos pela sociedade, pela cultura, através dos nossos pais, através da escola e através daquilo que deu a nossa formação, né? Então, a nossa formação, inclusive a língua, eu acho que essa é uma coisa mais básica, porque você já reparou que você pensa em português? Que você fala dentro da sua cabeça em português? Então, na verdade, antes de aparecer a língua, apareceu uma vontade de se expressar. Então, antes de você saber qualquer língua, em algum momento da sua vida, você não sabia falar português. Em algum momento da sua vida, você não sabia falar nenhuma língua. Você não sabia se comunicar. Em algum momento da sua vida aconteceu isso, certo? E a gente tinha ali como se fosse uma folha em branco, sem nenhuma informação. Mas a gente não deixava, logicamente, de sentir coisas. Sentir fome, sentir medo, só que a gente não sabia se expressar. Então, muito também acontece isso com animais, né? Animais de estimação, por exemplo, né? Às vezes tem um contato com a gente grande e a gente sente que existe uma consciência ali, né? E aí, só que, né, não consegue falar, não consegue se expressar, mas a vontade de se expressar está lá. Então, a vontade de se expressar está antes da língua. A língua é uma ferramenta da expressão e ela surgiu da vontade de se expressar. Mas a expressão, a vontade da expressão é anterior à língua. Então, ela foi tão forte que aí ela criou uma forma de se comunicar verbalmente, né? Ou poderia ser através dos gestos, né? Como tem aquela linguagem lá, né? Agora fugiu. Como é que chama, Lurita? Cifras? Né? Libras. Libras. Nossa, Libras. cifras. Parecido, né? Linguagem de Libras? Não. Libras, isso. Libras. Libras. Isso. Então, as linguagens, né? Também tem lá aquele que você, pelo tato, né? Reconhece pelo tato. Braille, né? O Braille. Então, por quê? Porque há uma necessidade de expressar. Mas o que você quer expressar? Então, Lurito, será que antes da vontade de se expressar veio a vontade de existir? Eu acho que veio a vontade de entender o que é existir. Porque existir é uma coisa natural, ou seja, já é uma coisa automática. Só que a gente não pensa, né? Eu existo, será que... Porque não tem nenhum eu. A ideia do eu vem depois. Porque quem quer se expressar no início não sabe que é um eu, não sabe que é separado. Ele, por exemplo, a mãe, o bebê, ele não sabe que eu sou o bebê, ela é a minha mãe. Não tem essa separação. A separação vem depois. Então, por isso não tem necessidade de nenhum condicionamento. Um bebê desse precisa ter algum nome?
Não, porque quem que vai chamar alguma coisa se ele não vê separação em nada? Mas é por isso, Maurício, que eu acho que então tem que haver a necessidade de você querer se ver como separado para que isso aconteça. É para que você retorne a isso. É como aquela. Lembra aquele símbolo do Zen, aquela volta assim que a gente falou, que inchou, né? Uhum. É como se fala também, né? Você na infância tem a pureza, mas não tem a sabedoria, não tem a maturidade. Você tem uma pureza, mas não tem você é imatura, não tem a experiência da vida, não tem o discernimento, não tem lucidez, não tem sabedoria. Então, isso que você falou é muito legal e é verdade, porque a gente tem que fazer todo esse caminho e retornar para esse não saber da criança, porque a criança também não sabe, né? Através da maturidade, através da lucidez, através do discernimento, porque daí você tem a pureza, mas você sabe. Sabe no sentido de que como as coisas são, né? É um saber aberto, não é um saber das definições, dos conceitos. Você sabe que os conceitos são conceitos, que os nomes são relativos, que a realidade ela aparece, a gente sente, a gente tem uma concepção da realidade limitada à concepção humana, que pode, inclusive, existir seres que concebem a realidade de outra forma, né? E existem seres que concebem a realidade de outra forma, que a gente tem aqui presente são os animais, né? Plantas, que são seres vivos também, né? Então a gente não sabe até que ponto é a cognição desses seres. Também tem até no Avatar, né? Não sei se vocês viram o filme, que as plantas, e isso foi baseado num fato verídico da ciência, né? Os cogumelos e as plantas por baixo do chão numa floresta, eles têm uma comunicação, é como se fossem neurônios, que uma árvore se comunica com a outra, os cogumelos entram nisso também, os fungos. E é muito legal. Tem um documentário da Netflix, né, que chama, acho que não sei se é Fungos Mágicos, um negócio assim. Não sei se vocês ouviram falar. Mas tem essa coisa da comunicação, né? Então, não é porque... Oi? Até fala que os golfinhos também se comunicam. Golfinho tem. E o golfinho tem um cérebro maior que o nosso. Sempre quando as pessoas falam assim, porque eles não raciocinam, não têm consciência e tal, a gente não sabe, não dá para afirmar isso. Não, Não dá a para gente afirmar. não sabe como é que eles concebem, né? Porque eu vou ser sincera, eu sinceramente, eu consigo ver, pelo menos, não sei se é agora que eu percebo isso, mas, gente, parece até que os cachorros de antigamente não são igual os cachorros de hoje. Sério, eu fico vendo na internet o pessoal ensinando os cachorros de hoje parece que fala praticamente. Falta falar os cachorros de hoje. Antigamente, os cachorros não eram assim, não. Criança, eu tiro por mim, por base. Eu, na idade de 7 anos, não me comunicava da forma que o meu filho, hoje, de 8 anos, se comunica. Então, mas por quê? Tecnologia, né? Nossa! São novos cruzamentos. Eu até queria colocar uma coisa, gente. Eu tenho uma filha, né, com uma doença muito rara cerebral. Ela tem menos de 50% de massa cefálica, menos de 50% do cérebro. E é impressionante como ela tem se adaptado, sabe, ao nosso mundo. Ela não fala, ela não anda, ela não se expressa verbalmente, mas, por exemplo, ela ama música no celular. Ela consegue segurar e quando ela não gosta da música, ela joga o celular no chão, entendeu? Então, assim, eu tenho... a gente coloca nome em tudo dela, são os ditos que a gente brinca, né? Ela tem 4 ditos. Então, ela não gosta, ela quer que troque, ela não tem coordenação motora, ela joga no chão. Então, eu acredito numa coisa, Maurício, que eu não sei se entra,
na parte da ciência, aí o que a gente está dizendo, mas na neuroplasticidade, o quanto o nosso cérebro ele é capaz de se adaptar ao desenvolvimento, né? O quanto Muito legal. verdadeiramente a gente não usa nada, né, dele. Muito legal, Leite. Agora, você vê que também é uma expressão, né? Ela está se expressando, ó. Isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Isso aqui me agrada, isso aqui não me agrada. Isso eu quero, isso eu não quero. Tá vendo? Então, ela está sabendo o que é agradável, o que não é agradável para ela, né? Então, ela está se colocando e se expressando, não é? Perfeito. Então, assim é o que a gente está captando, né? Concebendo. Assim funciona, assim é o mecanismo, né? Os mecanismos estão em movimento, né? A vida está em movimento, a vida está acontecendo dessa forma, né? Então, a gente tem que... O que seria o satsang hoje? É para a gente ampliar a visão, né? Inclusive, que a Leite está trazendo. Olha, mesmo nessas condições, né, da Sara, da filha da Leite, o cérebro, né, bem mais fisicamente limitado, ela consegue ter vontade, ela consegue se expressar de alguma forma, mesmo sem os instrumentos que nós dispomos, né? Então, é um ser humano e que tem ali a sua presença, a sua manifestação daquela forma. Então, a forma que o ser humano se manifesta, inclusive, não é única. Ela é uma manifestação diversificada, né? E a gente também não sabe por que é assim. Ô, Maurício, mas voltando lá naquilo que você estava falando. Então, assim, antes da palavra, vem a vontade de se expressar. Então, aí eu falei com você antes. Por exemplo, a filha da Leite se expressou. Ah, isso aqui, eu não gostei dessas músicas. Sem usar a palavra, né? Diga. E aí vem a vontade de se expressar. E antes da vontade de se expressar, que eu perguntei, mas para se expressar, então há uma vontade de se expressar. Mas essa vontade surge, ela não é de alguém, entendeu? Ela, olha, que a gente... Mas para se expressar, é necessário que exista alguém. Não. Isso é um condicionamento. Isso a gente acha que tem que ter um sujeito, tem que ter vamos dizer assim, algo que venha antes da expressão, algo que se expresse, né? Então, a expressão tem que ter uma fonte da forma. Isso, precisa ter a forma para haver a expressão. Exatamente. Para que haja expressão e você sinta e receba as expressões, é necessário que tenha a forma. Então, a forma do corpo, por exemplo, certo? O corpo vai se expressar porque existe uma vontade de se expressar. Sim. Quando o corpo se expressa... Eu acho que a vontade de se expressar vem antes do corpo. Isso. Porque ela pode chegar no corpo e não se expressar. Vamos supor, você... É mesmo. Né? Então, não você, mas, né, vamos tirar fora. Mas vamos lá. Por algum motivo, né, sei lá, você machucou a perna, alguma coisa. Não você, não, uma pessoa machucou a perna. As duas pernas. Aí você fala assim, tô com vontade de levantar e andar, mas não dá. Não dá. Por quê? Porque eu não tenho instrumental para isso. Né? Então, a gente não sabe o que está por trás da forma. Por exemplo, a vontade não tem forma. E a vontade... Por isso que eu acho que
é Deus querendo experienciar. Tudo bem, é um conceito. Não, não é um conceito, é um condicionamento. É um condicionamento. É porque isso vem de alguém que falou isso para você, né? Só Mas, que... lê aí o que você falou. Lê aí aquele poema de novo aí, por favor. Qual poema? O que você iniciou, o satsang? É porque eu não anotei ele. O da moça lá? É. Olha, então a questão aqui, Lurita, é a seguinte. Quando a gente fala Deus, a gente tem que ter cuidado. Porque parece que é alguma coisa que a gente conhece. Parece que é uma coisa muito fácil de entender o que é. E quando você fala mente, isso é da mente, né? Eu fiz uma coisa errada, por exemplo. Eu agi de uma forma precipitada, tal. Então isso aí é do ego. Isso é da mente. É fácil jogar a culpa em alguém, né? Isso é da mente. Mente é um nome. Você sabe realmente o que é a mente? A mente é pensamentos acontecendo, emoções acontecendo, mas a mente não tem como ser localizada. A mente não é um objeto. Não, Deus ela não não é um objeto. Deus é muito mais uma sensação do que um objeto. Deus não é localizável, porque ele é onipresente, né? Como se diz. Deus está em todos os lugares. Você conhece alguma coisa que está em todos os lugares? Assim, se ele está em todos os lugares, ele está lá em Marte. Ele está lá fora do sistema solar, ele está em todas as galáxias, está em todos. Então é uma coisa muito grandiosa e que a mente humana não tem capacidade de conceber. Então, a primeira palavra que eu digo em relação a Deus é inconcebível. Deus não tem cara, Deus não é alguém, entendeu? Uma pessoa, um objeto, um corpo. É uma coisa, é uma expressão misteriosa, inconcebível. Então a gente tem que ter essa grandiosidade, né? E aqui nesse poema, ela sente, o que você pode fazer? Sentir Deus. Pensar, entender Deus, não tem como. E ela fala aqui, ó, esse amor da natureza, acho que é esse, né? Era muito profundo e tinha algo de um caráter religioso. Eu acho que é esse, Não, né? não é esse não. É o que você leu agora, Maurício. Você leu um negócio aí agora do... É um do início aí que você leu? Eu não li nada. Leu sim, Maurício. No início do satsang aí. Eu contei história, hein? Não, antes. Você leu aí. Eu li. Foi uma Não! citação, Não, eu falei Maurício, o tema. Foi o tema. Aqui, ó. Não, eu acho que ela está falando, foi uma frase, não foi? Que ele falou, uma citação de algum escritor, alguma coisa assim. Foi uma citação. Que você falou assim, Vai. você falou da mente e que fora da mente era outra coisa. Então, ó, no espaço onde sou, não é esse? É o tema. Isso, entendeu? No espaço onde sou, o meu tempo é a eternidade. Isso. Então, não toque na mente. Foi isso? Esse é o tema. Esse é o É, tema de exatamente, hoje. é isso aí. É esse, ó. No espaço onde sou, Uhum. no espaço onde eu me reconheço como Existência. consciência, Deus, que seja, é eterno. Mas se eu tocar na mente, eu entro nesse mundo aqui. Você entra no tempo. Eu entro no espaço-tempo. E no meu caso, nesse. Eu acho que é isso que você quer dizer. O tema seria assim: esse espaço é antes do pensamento. Antes, né, não toque na mente. A mente está acontecendo. Se você for raciocinar sobre Deus, raciocinar sobre isso. Está sempre em movimento, é isso que você quer dizer? Oi? A mente está sempre em movimento. A mente, apesar de não ser um objeto que você possa localizar, os pensamentos que constituem essa mente, entre aspas, a gente está chamando de mente algo que não é um objeto. A gente não pode pôr a mente em cima da mesa, por exemplo. Entendeu? Mas existem pensamentos que vão ocorrendo. Esses pensamentos, a gente pode dizer que eles são da mente. Não, eles acontecem, eles surgem, né?
A emoção acontece, pensamento acontece, mas eles acontecem aleatoriamente. Eles são espontâneos, eles surgem. Se você passar por uma situação de sofrimento, a sua tendência é pensar sobre aquilo que fez você sofrer. Concorda? Então, aí o que vai acontecer? Você vai sofrer mais. E aquela situação vai ficar mais tempo para ser resolvida. Exemplo, luto. Agora, é um processo natural. A gente não pode se culpar também que a gente está vivendo aquilo lá e que não deve ser desse jeito. Mas a gente está fazendo o quê? Constatando uma situação. Pensamentos que vêm de um trauma, eles são repetitivos e eles perduram o sofrimento. Se você se liberta desse tipo de pensamento, como a gente falou hoje, né? Fazer do limão uma limonada, como a Leide citou hoje, o caso da filha, só que ela tem uma alegria de viver, que ela tem uma gratidão por tudo, tal, então fez do limão uma limonada. Agora, se a gente tem uma tendência de sofrimento, de fazer algo que aumente o sofrimento, você vai mergulhar no sofrimento, porque você vai repetir os pensamentos que causam esse sofrimento e vai continuar sofrendo, vai aprofundar aquele sofrimento. Então, da onde vem o sofrimento? E você está cultivando esse tipo de pensamento. Porque o pensamento, ele não é neutro nesse caso. Ele é um pensamento barra ou traço emoção. Então, você pensou, você sente. Pensou, você sente. Se você se apaixona, né, Lurita? Se você se apaixona por uma pessoa, você pensa na pessoa, você sente o amor, a paixão que você está nutrindo pela pessoa. Se você tem raiva de uma pessoa, você pensa na pessoa, você vai sentir a raiva que você tem da pessoa. Então, o pensamento, ele puxa junto a emoção, tá? E a emoção pode ser perturbadora, que a gente chama, que vai causar sofrimento. Então, esse é o mecanismo de como funciona. Então, por isso que a gente está dizendo que esse tema de hoje, né, o espaço onde sou, porque quando existe esse conjunto de coisas, não existe espaço. Você se sente apertada, você se sente comprimida, entende? O sensação, o estado de ser é um estado de sofrimento. Você sente que tem, por exemplo, a contração do corpo para se defender. Porque o medo, né, que é o estado de sofrimento, ele traz uma sensação que você tem que se defender. Você tem que fugir ou atacar. Isso aí é algo instintivo. Só que como a gente está num ambiente diferente, né, do fugir e atacar, quando você se sente pressionada, como você fica? Na defensiva. E a defensiva faz você sofrer com aquilo. Então, você vai imaginando coisas, você vai aprofundando o sofrimento, né? Por quê? Porque você acha que aquele fato é real. Que a ofensa que fizeram para você é real. E que você realmente está sofrendo. Mas quando você... Ô, Maurício, Oi, Lei. posso até fazer um adendo aqui? Isso é sensacional que você está dizendo. Nossa, eu estou me vendo aí. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com as convulsões da minha filha. Sim. Todas as vezes que ela convulsiona, o meu pensamento, eu tenho um medo muito grande de perdê-la. Parece que eu vivencio a tristeza como se eu estivesse vivendo o momento da perda. Sim. E isso me massacra. Assim, você está dizendo, você está falando aleatoriamente, eu estou me vendo na situação. É exatamente isso. É o medo. O medo, o que é o medo? É que alguma coisa que não aconteceu, aconteça. Isso aí é o resumo do medo. O que é o medo? Alguma coisa que não aconteceu, aconteça. Porque se acontece, você não tem medo de que aconteça.
Já aconteceu. Por exemplo, você pega um avião, você tem medo de voar, você vai ter medo do avião cair. Agora, se o avião cai, vai ter medo do quê? O avião caiu, né? Então, quer dizer, cadê o medo do avião cair? Já, o avião caiu, você não tem medo do avião cair, já teve, né? Já aconteceu. Mas esse medo, o que é, Eleide? É a aversão, é o não querer, né? É o desejo que não aconteça. Então, existem dois tipos de desejo. Eu desejo que aconteça. E o outro, eu desejo que não aconteça. Ou seja, eu quero ou eu não quero. Ok? Quando você cai nisso, e todo mundo está nisso, né? Você sofre. Por quê? Aquilo que você quer e consegue pode deixar de acontecer. Pode ter uma ausência ali, por exemplo, né? Ah, eu sou apaixonado por uma pessoa, e hoje eu estou meio romântico, né? Sou apaixonado por uma pessoa, eu vou lá, começo a namorar aquela pessoa, né? Então eu quero continuar com a pessoa. Eu estou feliz com a pessoa, mas de repente a pessoa arruma outro. O que eu vou fazer? Eu vou sofrer, porque isso eu não quero, eu não queria que isso acontecesse, mas eu queria continuar com a pessoa, né? Então, quando você quer alguma coisa, você já tem o risco da perda, entre aspas, né? Você tem o risco da decepção, porque aquilo não se mantém pela eternidade. Ou a pessoa pode morrer, né? Então, mas o que está acontecendo? As coisas estão mudando. Isso é uma coisa absurda? Não, isso faz parte da manifestação. Só que a gente não aceita. A gente não aceita o quê? A mudança, porque isso é a impermanência. As coisas não são... A manifestação que está acontecendo não é permanente. Mas... Você já foi um bebê, Lurita? Já. Tá certo? Então, o que aconteceu? O bebê desapareceu. Apareceu a menina. Pois E aí, o bebê morreu, Lurita? De certa forma, sim. E você ficou triste? Não, a menina apareceu. Porque isso é o curso natural da manifestação humana. E aí a menina virou a moça. Cadê a menina? Cadê o bebê? A moça está aí, né? A moça está aí. Você é a moça. Depois da moça... Obrigada, Maurício! Gostou? Gostou? Aí sim, Maurício. Aí sim, aí. Agora... Então vamos parar aí, não vamos continuar, né? Mas é isso, tá bom. permanência. Aí tá bom. Senão depois aí eu começo a ficar triste. Isso. Ô, Maurício, agora esse negócio... Né? Aí naquela fala que onde eu sou é a eternidade, Isso. né? Onde eu sou é a eternidade. Não, é no espaço onde eu sou. No espaço. Então, no espaço onde eu sou... O espaço quer dizer algo que não é limitado. Então, no espaço onde eu sou, na realidade, há eternidade. Isso. Porque não há tempo. Agora, não toque na mente. Isso. Porque quando você toca na mente, você se aí identifica tem a menina, com a aí tem o Luciana. bebê. Aí a Luciana, ela é carregada de pensamentos que vão trazer as emoções. Exatamente. E as constatações. E as constatações. Então... Lembra quando eu falei que você era um bebê? Você é um bebê? Você foi um bebê? Ah, fui. Você foi uma menina? Fui. Você foi uma moça? Fui. Se eu falo para você no senso de existir, no que você realmente é, você nunca foi nada disso. Nunca fui nada disso. Porque exatamente, como é que a gente está impregnado, né? O senso de existir, não, ele só tem um tempo, a eternidade. Sim. O que é isso? Você nunca deixou de ser você. Você não lembra quando você não era você.
E a sensação que você tem é que nunca vai deixar de ser você. Então, ou seja, mesmo que isso acabe com a morte, né? Mesmo que acabe, a sensação que se tem é que não vai acabar. A gente sempre está existindo. Então, isso que é um espaço, estou chamando isso de espaço, porque é um estado não condicionado e não identificado. Ele não está identificado com o corpo, não está identificado com mente. Por isso que eu falei, não toque na mente. Tocou na mente, se identifica. Tocou na mente. Mas é uma saída, Maurício, porque, por exemplo, se a gente consegue dar esse espaçamento da mente no silêncio, a gente consegue meditar, entrar nesse silêncio, por exemplo, no silêncio, no escuro e sentir esse amor, que é o que importa, né? Independente da forma que você entra em contato com esse amor, isso ficou claro nos últimos 7 anos. Sim. Mas se você sente esse amor e você consegue dar esse espaçamento, por menor que seja, você já começa a observar que esse medo ele surge e ele vai embora. Sim, porque ele faz parte da manifestação. A alegria, ela surge, ela vai embora. O medo surge, Sim. vai embora. O pavor surge, vai embora. E aí você consegue entender o mecanismo da mente e ver que você não é a mente. Exatamente. Mas quando você toca na mente, você se identifica com ela. Você acha que você é aquilo. Você tem a opção de não se identificar. Mas você tem a opção de não se identificar com a mente, se você conseguir se lembrar disso. Ótimo! É isso aí. Então você se identifica com o espaço que você é. Porque o espaço no sentido de não ter limites. E não tem. Você não sente que tem um limite, né? Você não sente que tem um tempo. Porque quando você acorda até você dormir, né? Você está igual. Você nunca deixou de ser você. Apesar de você não saber quem é você, ok? Apesar de você não conseguir definir o que é isso. É que nem a gente estava falando, o olho vê todas as coisas, mas não consegue se ver. Ele não vê a si mesmo, né? Então, a consciência que se manifesta, né? Que você pode se chamar de consciência, mas ela não é consciente dela mesma. Ela é consciente das coisas, mas não dela mesma, né? Então, nós temos o sentimento, vamos chamar assim, desse espaço, ou seja, eu não preciso ter medo. Quando eu falo eu não preciso ter medo, porque eu entendi que o medo é só uma reação de um condicionamento. Ou seja, Leide, agora para você. Se eu acredito na morte, eu tenho medo. Se eu não acredito na morte, eu não deixo de ter medo. Porque o fato que gera o medo é a morte. Então a gente pode explorar isso melhor. O que eu estou perdendo com a morte? Eu estou com a minha própria morte ou com a morte de quem eu amo? Quando eu olho para quem eu amo, eu construo quem eu amo. Então, a Leide construiu a Sara. As pessoas que estão junto com a filha, né, que é a filha da Leide, estão construindo a Sara do jeito que elas entendem, com os instrumentos e com o material, né, que estão disponíveis ali, né? Então, a gente tem que entender que a morte na cultura ocidental tem um significado que não tem na cultura oriental. Então, a própria morte é algo interpretado, né? É interpretado. Como nós lidamos com isso? Nós não lidamos bem com isso. Porque nós vemos na morte um final. Nós vemos
no nascimento. Sim, exatamente isso, exatamente isso. Mas assim, por exemplo, o medo, ele está relacionado com algo que eu não tenho certeza, com algo que eu não conheço também. Também, é o medo do desconhecido, né? O medo de eu não saber como é, né? Então, o que é isso também? A mente, para ela conhecer a realidade, ela pressupõe que tem o controle das coisas. Então, o medo que você tem é de perder o controle. O que quer dizer a morte? Impotência. Você vai ficar impotente diante de um fato. Quando a Isso sua... mesmo, eu perco o controle. Você perde o controle porque você acha que tem, mas não tem. Então, por eu só exemplo... não tenho medo daquilo que eu tenho segurança, que eu tenho o controle. Exatamente. Exatamente. Quando a sua filha convulsiona, você tem uma sensação de impotência. O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Né? Para aquilo parar. Né? Porque eu quero que ela volte a ser do jeito que ela é. Eu não quero que ela entre nisso, por quê? Porque quando ela entra nisso, eu não sei o que eu vou fazer. Não estou dizendo que é fácil, pô, deve ser uma coisa muito difícil, né? Mas como lidar com isso? Como lidar com isso? Reinterpretando. Porque na interpretação que você tem, por exemplo, a convulsão é uma coisa que não deveria estar acontecendo. A morte é uma coisa que não deveria acontecer. Nós não aceitamos a morte. Isso a manifestação tem como algo natural o nascimento, crescimento, envelhecimento e a morte. Isso ocorre naturalmente. É da natureza, né? É da natureza dos seres da mente. Não. É da natureza que a gente verifica, que a gente está... né? Na mente. Mas veja, na mente, mas veja, Lurita, por exemplo, as gerações... Calma, mas vamos lá. Gerações humanas surgem e desaparecem. Árvores surgem, dão novos frutos, esses novos frutos geram novas árvores e as árvores antigas morrem. O que a gente vê na manifestação? A continuidade, mas o antigo desaparece e o novo surge. Tá? Isso é algo que a gente presencia, né, na manifestação. E a impermanência também tem a ver. Por quê? Porque aquilo não permanece daquela forma por muito tempo. Ela tem um tempo. Mas isso na mente. Isso. Eu estou falando da manifestação. Não é que seja a mente. A mente é a interpretação da manifestação. Ok? Por exemplo, o oceano tem várias ondas. Se você vê cada onda do oceano na manifestação como alguma coisa separada do oceano, você deixa de ver o oceano e só vê as ondas. Mas toda onda é oceano. Então, é isso que a mente faz. A mente separa as ondas do oceano. Essa metáfora é muito importante. Porque, que nem eu estou falando, você falou, é da mente. As árvores antigas morrem. As árvores novas surgem. O que está acontecendo? Vida. Ponto. Vida está acontecendo. Ah, mas é uma vida diferente da outra? Não, é a mesma vida. A vida se manifesta de várias formas. O oceano se manifesta através de ondas, mas é o mesmo oceano. E é a mesma vida. Então, a mente faz o quê? Separa isso. E quando a mente separa isso, a gente tem a ilusão da morte. Por exemplo, a onda começou, alguém nasceu. A onda quebrou na praia e desapareceu, alguém morreu. Não, o oceano está lá. Mas o medo da morte é isso, porque a gente não vê o oceano, a gente vê a onda. Então, cada manifestação... Adorei essa frase, amei essa frase. O medo da isso. morte é porque eu não vejo o oceano, E só eu vê a só onda. vejo a onda.
Você vê que a onda, você acha, crê, né, que a onda é algo separado do oceano. E não, a onda é água, o oceano é água. Então é a mesma coisa, é vida, vida é vida, né? E a gente não sabe o que que é também, mas é mais ou menos como o oceano, porque a vida surge e parece que desaparece, assim como a onda parece que desaparece, mas a vida continua. Nesse sentido, sempre, sempre em movimento, né? Na manifestação. Então você está dizendo que a morte é vida. A morte, na verdade, não existe. É um conceito. É um conceito. Porque é igual a coisa do corpo, né? A gente tem uma sensação que esse corpo é o nosso corpo. Inclusive, quando a gente se machuca, a gente sente a nossa dor, né? Agora, o corpo é um resultado de um processo muito longo através do tempo, isso na manifestação, onde surgiu o ser humano, sei lá quantos milhões de anos, e veio chegando até hoje. O que aconteceu daquele milhão de anos até hoje? Manifestação de vida, do organismo, a vida se expressando, né? Então, este corpo, ele é um resultado de todos que vieram antes dele, todos os seres humanos que vieram antes dele. E antes do ser humano, existia algum outro animal que deu origem para o ser humano? Pode ser. Então, vamos admitir isso. E antes daquele animal? E antes de tudo, o que deu origem à vida? A gente não sabe. A ciência não sabe. Então, no fundo, gente, onde que vai dar nisso? No grande mistério. A morte, o desaparecimento, se vai ter consciência, se não vai ter consciência, se a gente continua, se a gente não continua, vai dar nesse mesmo grande mistério. A gente foi afetado por não ter nascido há 4 bilhões de anos. Passou 4 bilhões de anos? Passou. É a idade da Terra. A Terra aconteceu como planeta há 4 bilhões de anos. Eu vi passar esse tempo, eu tenho noção desse tempo. Não. E eu sofri por causa disso? Não. Eu sofri porque eu não existia há 4 bilhões de anos. Não, isso não faz diferença para mim. O universo existe há 13,5 bilhões de anos. Para mim não faz diferença. Pode ter existido há 1 minuto atrás. Né? Então, não faz diferença para a gente. Né? Então, por exemplo, se a morte acontecer e não houver consciência, não vai fazer diferença para a gente. Se houver consciência, essa nova consciência vai acontecer e essa velha vai acabar. Você não vai nem lembrar disso aqui. Muito provavelmente. Porque o Alzheimer é isso, né? Você esquece tudo do que está acontecendo aqui. Então, isso é o quê? Algo muito provável e natural. Assim que é. Assim que é. Então, se você não aceita, você sofre. Por quê? Porque é assim. É assim. Então, eu vou contar uma história para vocês da semente de mostarda. É lógico, gente, que vocês são mães, né? E vocês sabem o que é a ligação com o filho, né? Então, na época de Buda, né, teve uma moça que ficou grávida e teve uma criancinha, né? Teve o bebezinho, ficou com o bebezinho, cuidando do bebezinho, mas o bebezinho começou a enfraquecer, e o bebezinho acabou morrendo. Aí ela pegou esse bebezinho e foi de casa em casa, gritando por socorro e que alguém ajudasse essa. Ela estava desesperada, né? Ela queria um milagre. Aí, para ressuscitar a criança. Porque ela achava que a criança não podia ter morrido. Ela não aceitava essa situação, né? E aí falaram para ela que o Buda estava lá perto dessa cidade.
que o Buda era milagroso e que o Buda conseguiria ressuscitar a criança. Daí, mais do que depressa, ela foi correndo até o Buda e mostrou a situação para ele. Olha, meu filho morreu, eu gostaria de... Né, a gente... Gostaria não, o menino está desesperado, gritando, né? Aí o Buda falou, não, eu vou fazer um milagre para você. Eu vou fazer um milagre. Daí ela falou, não, então faça. O que eu preciso para você fazer o milagre? Você vai buscar, pode ir para toda a aldeia, na outra aldeia, onde você quiser. Mas você tem que pegar uma semente de mostarda, porque naquela época, na Índia, né, porque o Buda é da Índia, eles usavam a semente de mostarda como especiaria, né? Então era comum, né? Ele falou, mas você vai pegar uma semente de mostarda na casa de alguém onde nunca morreu ninguém. Ela falou, é só isso? Ele falou, é. Então, pode ir que aí seus filhos vai ter ressuscitado. Daí ela saiu batendo de casa em casa. Aí falou, olha, eu preciso de uma semente de mostarda. Você tem? Ah, eu tenho. Aí morreu alguém? Ah, morreu. Aí bateu na outra casa. Aí morreu alguém? Tem semente de mostarda? Tem, mas morreu alguém? Morreu. Morreu. Então, toda a casa que ela batia, alguém tinha morrido. Quando ela chegou no final de toda a jornada dela, ela percebeu que a morte era algo natural e que acontecia para todos. Então, esse foi o milagre que Buda apresentou, né, para ela. E isso foi impactante, né? Então, o fato da criança não ressuscitar, que tem a ver com controle, tem a ver com a vontade, mas enxergando essa realidade como algo absoluto, como algo real. E essa realidade tem muito mais a ver com sonho, uma coisa que passa, uma coisa que vai se diluindo, uma coisa que não tem grande importância, porque o próprio Buda dizia: veja essa realidade como um sonho, como a chama de uma vela tremulante no vento. Veja essa realidade como um relâmpago numa nuvem, numa tempestade. Veja essa realidade como neblina subindo ao sol. Então, ele está descrevendo coisas efêmeras, coisas que passam, né? Coisas que se dissolvem. Então, essa realidade ela não é tão real. Por isso que a gente sofre. Maurício, a gente acha que é muito real. Oi, Dônia. como fantasmas, alucinações. Isso, querido. Você buscou aí, né? Não, eu não tenho aqui no meu o papel parede aqui do celular. Ah, então fala mais aí para nós. Aqui, ó. Considere este mundo fugaz dessa maneira. Coloquei tem uns 5 dias. Que bom. Considere este sincronicidade. Vai. Considere este mundo fugaz dessa maneira, como estrelas que se desvanecem e desaparecem ao amanhecer. Isso, olha que lindo. Como bolhas de sabão. Em um fluxo que se move rapidamente. Certo. Como uma gota de orvalho da manhã evaporando na grama. Como um relâmpago em uma nuvem de verão. Isso. Como uma vela tremeluzente num vento forte. Ecos, miragens e fantasmas, alucinações, e como um sonho. Isso. Se você realmente conseguir aceitar isso, isso quer dizer não ter controle sobre isso, não querer ter controle sobre isso. Ou seja, entregar isso, né? Porque até você falou, né, Lurita, sobre Jerusalém, né? Cristo teve que morrer. Teve que morrer. Mas o que eu achei interessante aí foi o seguinte: Buda, ele quis ensinar sobre esse mundo. Isso. Então ele pediu para ela ir de casa em casa, porque ela viu que esse mundo, a morte. É E Jesus, ele quis ensinar sobre a vida. Por isso que ele ressuscitava as pessoas, né? Porque, no fundo, nós somos seres eternos. Por isso que a gente não aceita a morte.
né? Eu sinto Sim, isso. Assim. mas aí, depois que a pessoa... Aí, Eu vou por isso dar que uma notícia. eu falei assim, que pena que essa história não passou em Jerusalém, né? Passou lá com... Porque se Mas fosse aí... em Jerusalém, talvez o filho dela tivesse... Olha, vai lá, vai lá. Depois que Lázaro ressuscitou, que Cristo ressuscitou Lázaro, né? O que aconteceu com ele? Ele está vivo até hoje? Não. Está vivo até hoje? Não. Morreu. Mas, nossa, mas que aprendizado triste, né? Nossa. É que nem eu contei a história do cavalo, lembra? O cavalo branco. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Então, a ressurreição, ela pode ser interpretada como o que vive não é desse mundo. É isso. Não vai dizer agora que o Cristo ressuscitou e ficou aqui? Então, a ressurreição é uma dimensão maior da vida sem a necessidade de estar preso na manifestação. Né? Então, é essa a situação. Porque Buda não se diz que ele ressuscitou, mas é quase igual. Buda se extinguiu. Inclusive, quando você consegue ver a manifestação acontecendo e ver a dor acontecendo e desaparecendo, você está na vida. Sim. Também, como você falou de Cristo, né? A maior entrega de Cristo, né? Ele ensinou a seja feita a vossa vontade, é como quando ele fala, em tuas mãos entrego o meu espírito, né? Que mãos são essas? A mão da eternidade, né? A gente acha que é um Deus, que é alguém, né? Não, é a mão da eternidade. Em tuas mãos, ele estava falando para ele mesmo, de repente, né? Eu entrego a natureza do meu espaço, que eu sou, eu entrego esta manifestação, esta onda desse oceano está cessando. Mas o oceano continua. E por isso que ele fala, eu e o Pai somos um, porque vocês estão me vendo como onda, mas eu sou oceano. O Pai é oceano, eu sou oceano também, por isso que eu e o Pai somos um. Né? Então, é único, né? A interpretação dessas pessoas que estão lúcidas é dessa forma. Eles não veem esse mundo como algo real. Sim. Tá? E Cristo mesmo falou, quando ele foi pregar o 38, né? Como é que chama lá? O versículo, não, né? Ok. 38, conhecereis a verdade vos libertará, né? É o versículo. Hã? Versículo. Versículo. Deve ser o versículo 38 de algum dos livros. Do Evangelho. Porque é Cristo que está falando. E aí ele falou assim, conhecereis a verdade vos libertará. Ele falou assim, eu não sou deste mundo. O que ele está falando? Eu não sou do mundo da manifestação. Eu estou aqui, né? Isso aqui é uma onda que vocês estão enxergando, mas eu sou o oceano. Então, praticamente, o que Buda fala, o que Cristo fala é a mesma coisa, só que a linguagem é diferente, porque Cristo tinha que falar por metáfora, senão o povo não entendia, né? Tinha que contar histórias, parábolas, senão o povo não ia entender nada, e não ia chegar até a gente, né? Então, por que Cristo fala por metáforas? Porque não existe pai, não existe filho. Pai e filho são representações culturais. Mas ele, como estava inserido na cultura judaica, ele tinha que se referir às referências judaicas. O que quer dizer pai? Aquele que acolhe, aquele que cria, aquele que sustenta. Então, Deus tem que ser um pai. Se fosse a mãe, Deus seria a mãe. Ele estava naquela cultura, ele tinha que se expressar de acordo com aquela cultura. Só. Então, você não pode levar ao pé da letra o que Cristo está falando. Ele está falando para uma cultura judaica. Né? E que, no fundo, dá na mesma do que Buda está falando, e Buda está falando para uma cultura védica,
Por quê? Porque era da época dos Vedas, lá no norte da Índia, tanto que ele é um dissidente dos Vedas e que na Índia não floresceu o budismo. Onde que o budismo floresceu? Tibete, Tailândia, Japão, China né? Camboja, Vietnã, que eram os arredores da Índia. Não era necessariamente a Índia, porque a Índia tinha uma tradição forte do Vedanta, né? Dos Vedas. Assim como os próprios judeus também, não foi lá que foi, né? O hinduísmo também. Oi, Dona. Fala, Dona. O hinduísmo, né? Muito forte, então, da cultura védica, né? A cultura do hinduísmo, que também inventou um budismo, né? Que chama-se Advaita, que é a não dualidade, né? É basicamente budismo, mas tem uma coisa que ele faz uma referência, né? Ele coloca, o Advaita, ele coloca ainda como caminho o eu sou, você é a consciência, ele reforça isso, porque o budismo ele desconstrói isso. O eu, né? Uma das marcas da realidade é anatta. Anatta quer dizer não eu, não há nenhum eu. E o Advaita coloca, e há um eu que é tudo. Há um eu que é tudo. Mas isso é algo arriscado, porque a gente começa a concentrar aí uma identidade. Por isso que eu sempre falo aqui, né, Dona? Até o Dona falou, você está fazendo uma crítica para o Advaita. É que na nossa cultura, nós somos muito egocêntricos. Então, existe uma tendência de um sem um segundo. Exatamente, Jaciano. Só que isso são ideias que estão apontando, né, direcionando para o não dois, né, para a não dualidade. E a gente está muito preso nos conceitos, né? Então, quando a Jaciana traz, por exemplo, um sem um segundo, a gente pode ficar preso na ideia do conceito do um. A gente pode ficar preso no conceito de unidade. Então, o que o budismo fez? Ele tirou até o eu. Porque quando você dá um conceito, a tendência é você ficar preso no conceito. Então, o budismo falou assim, nem o eu existe. Então, é não eu, não há um eu. Ele tirou o eu, né? Ele desconstrói praticamente tudo. Então, é algo bem, assim, desafiador o budismo, né? Então, veio amenizar, o Advaita amenizou o budismo, vamos dizer assim. Fala, olha, acho mais saboroso esse termo do budismo. Anatta? Não existe nenhum eu. Acho mais... São as marcas da realidade, né? A realidade é anatta, não há nenhum eu, nirvana, né? Porque nirvana não há nenhum conceito, a extinção de todos os conceitos, e anatta, nirvana e impermanência, né? Que todos os fenômenos compostos são impermanentes. E qual fenômeno que não é composto? Parece que dá uma rasteira assim numa possibilidade de arrogância, de prepotência, supervalorização de qualquer coisa. Porque tudo é assim. Então, a questão nossa para destruir o egocentrismo do Advaita, né? Por exemplo, se existir, que é o Advaita mal interpretado, que a gente estava falando, né, Dona? Seria, eu sou, ok, mas tudo é. Tudo. Então, para um eu não ficar acima de alguma coisa. Da mesma forma que você é, tudo é. Então, nivela, tudo é, sim, a existência acontecendo. Tudo é. E o que é esse é? O mais importante é o é. Não é eu sou, tudo é. O é mais importante. Porque o é não tem atributo. Não escapa. Não pode ser definido.
Ah, e que nem fala, o poder do agora é uma definição. Está existindo o quê? Agora. Não está existindo agora. Está existindo o quê? Presente. Não está existindo presente. O que está existindo não dá para saber o que, que é, não dá para definir, é indefinível. É. Simplesmente acontece. É. Ok. E aí vem o budismo. Isso é efêmero, isso é como um sonho. Por quê? Porque o budismo quer evitar o apego ao que é. Você está apegado a essa vida. Você não quer largar essa vida. Esse osso você quer ficar roendo para sempre. Você não quer morrer. Então a gente tem que aceitar que esta vida acaba. Maurício. Oi. Fala, Dona. A yoga, de certa forma, tem um segurar nesse osso, né? Assim, porque se for observar, tem muitas técnicas dentro da yoga para prolongar a vida e tal. Pode ter um sentido Os yogis, eles acreditam que o despertar, ou moksha, que é a libertação, ele vem através da purificação do corpo. Tá? Então, eles fazem os asanas, fazem a purificação dos nadis, né, ou nadis, e depois eles fazem pela alimentação. Então, é também um prolongamento da vida, mas que é o yogi, né? O yogi, ele tem é um caminho, né? O caminho do yogi, que é o caminho do yoga, né? Que é união, que quer dizer união, ou o caminho do chama-se boga, que é o mundo, né, que é o profano, não é que seja o profano, o mundo como ele é, né? Pessoa que não pratica o yoga e que vive rotineiramente da forma que a gente vive, não tem a prática do yoga, né? Então, isso tem essa tendência que você falou, né, de não aceitar o natural, a forma natural, né, das coisas como são, né? Então tem aquela purificação, tem os chakras, tem a Kundalini, né? São essas energias do corpo, não estou dizendo que não exista, mas de uma forma de querer prolongar a experiência, né, da vida, dessa vida, né? Eu acho que funciona mesmo para prolongar, mas não para eternizar. Para ser eterno, né, Dona? O jejum mesmo é muito bom. É uma das formas, né? Eu acho assim, você tiver uma vida de qualidade, uma qualidade de vida e procurar isso, fazer o asana, fazer tudo isso, não pensando, né, em alguma coisa ser atingida. Vou atingir o despertar fazendo isso, a libertação. Mas é uma forma de vida saudável. Então, traz bem-estar, traz satisfação, traz felicidade, vai fazer. E você está conectado com isso, com essas práticas, não faz mal nenhum, pelo contrário, né? É ótimo, mas é aquela forma de interpretar, né? Se você achar que você vai alcançar alguma coisa que ninguém alcançou e está acima de alguém, aí já entrou o egocentrismo, né? O espinho da carne. O espinho na carne, verdade. Tem um viver de luz também, né? Viver de prana. Eu acho meio que tem um medo ali da morte ali e tal. Tem o livro da... Veja um filme, Dona, no Netflix chama O Milagre. Tem muito a ver com isso. Vocês é uma dica de filme que é bem legal. Chama O Milagre, que é sobre isso. Essa viver de luz, alguma coisa desse tipo aí. Então, gente, vamos voltar então um pouco na questão aqui que o Donner trouxe, que eu comecei a falar, que ele coincidentemente tinha ali no celular, né, que são as últimas falas do Sutra do Diamante, né? Veja esse mundo como... Olha que coisa linda, né? Um orvalho desaparecendo, né? Um orvalho evaporando na grama, como um relâmpago numa nuvem de verão. Olha que coisa linda. Porque essa forma de conceber a vida, ele vai trazendo uma realidade da morte
não tão desesperadora. E o Buda fazia isso, ele falava para os discípulos meditarem no cemitério. E o cemitério na Índia, naquele tempo, era as pessoas que não tinham condição de cremar os mortos, e, né, no Ganges e tal, e eles faziam o quê? Eles colocavam no campo, né, jogavam os corpos no campo. Então, tinha realmente uma experiência de você ver a morte, né, acontecendo. Então, essa proximidade da morte e também essa desmistificação da morte, né? A morte acontece, a morte faz parte da vida, e você se levanta sabendo, né, mais em companhia da morte. Maurício, Oi? experiência de morte em vida, né? Para não ter, por falta de EQM? terminologia, falta. EQM, não, dono. Não sei se seria um EQM, mas experiência, assim, vou chamar de semelhante à morte, né? Porque a morte é a morte, né? Mas É que a gente não sabe o que é também, né, dono? é. Mas a sensação mais parecida, assim, mais forte, intensa, que já aconteceu. Já sei o que você vai falar. Vai, manda ver. Eu acho É o que assim, hoje fala, né? uma aventura. Eu senti assim também como uma aventura, assim, tipo um mistério muito grande, talvez o maior, um dos maiores. E só que ao mesmo tempo parece depois, né, depois que passa aquela montanha russa, aí acaba o medo. Vai. O que é? Agora estou curioso. Muita gente já experimentou e não sentiu isso também, né? Eu, na primeira vez, não precisei de outras vezes, né? Tá falando do ayahuasca? Ayahuasca. Ah, tá. Uma vez só, não voltei lá, não. Mas, assim, eu acho que... É uma experiência, né? Agora, a Lurita trouxe outra coisa, Dona, que eu acho importante também, que é o dormir, né? O que é o dormir? O que você lembra quando você dorme? Você está com sono, deita na cama, né? Daqui a pouco tudo desaparece, inclusive você. Ok? Porque você não lembra depois de dormir, você não, nossa, acabei de dormir. Não. Passa esse tempo, aí daqui a pouco você abre o olho e está amanhecendo, você não sentiu o tempo, você não sentiu a passagem do tempo, você não sentiu que você estava lá, você não sentiu nenhuma emoção diferente se você não sonhou, né? Então, o que é? É um intervalo imperceptível, o dormir. E é um sinônimo muito bom para a morte, né? Sono sem sonhos. Maravilha, se for isso, tá tudo certo. Agora, bom, se não tiver, fazer o quê, né? Vai ter que ser o que acontecer, né? A gente não sabe, né? Mas é como você falou, né, Dona? Ó, teve um dia, em 2017, que veio uma inspiração e, eu não sei se... Eu vou falar para vocês aqui, vamos lá. Que foi um texto que eu fiz, tá? Sobre essa nossa amiga aí, né? Aí ela fala o seguinte: não tenhas medo de mim, sou tua amiga. Agora que me vês ao teu lado, sentada placidamente em tua companhia, veja que te quero bem. Sempre estive contigo, sorrindo quando tu sorrias, me entristecendo quando te entregavas à tristeza. Não temas, sou tua amiga. Muitas vezes venho te trazer o alívio, mas mesmo quando venho te ceifar a vida, em pleno vigor da tua compleição física, ainda estou a serviço de um propósito maior, que és incapaz de compreender agora. Por isso não me queira mal, porque me apresentaram como tua inimiga.
mas na verdade sou tua grande amiga. Sou o voo da pomba no fim da tarde. Sou o vento em teu rosto, quando fechas teus olhos e sentes uma estranha alegria. Sou o portal do recomeço, a renovação, o novo, visto como fim, o desatar dos teus nós. Sou como a água fria, mas também sou o novo útero que te acolhe. A explicação do inexplicável, a rosa da manhã, o orvalho que sumiu na terra. Sim, sou a morte física, aquela que vem coroar teus dias, sorrir contigo quando tu sorrires e derramar a última lágrima quando estiveres prestes a conhecer o teu eu maior. Obrigado, queridos.